Queridos, vamos lá, o nosso livros históricos. Hoje nós vamos para a unidade 3, obrigado, Júnior. Unidade de número 3, reino dividido não subsiste. Vocês vão perceber que essa unidade 3, ela fica, irmãos, focada na questão da divisão do reino de Israel. É o nosso foco da aula de hoje, até por isso eu já coloquei aqui na lousa, Israel tornou-se o reino do norte, ficou conhecido assim, e o povo de Judá ficou conhecido como o reino do sul. E aí nós vamos para o capítulo 1, tempos de profundas rupturas. Aí no material de vocês, página 139, e eu queria que vocês olhassem aqui para a lousa, para nós lembrarmos que na aula passada nós estudamos sobre o quê? Sobre o reino. Gente, o Reino Unido durou quantos anos? Vocês lembram? Aproximadamente 120 anos. Por que isso? Por que 120? 40 anos, primeiro rei foi. Depois, 40 anos, quem foi? Então, Davi sendo mais famoso, mais conhecido, porém, 120 anos de Reino Unido em Israel, de monarquia, governo de reis, 40 anos Saul, 40 Davi, 40 Salomão. É depois destes 120 anos que a monarquia iniciou, que nós temos o fim do Reino Unido, e essa ruptura entre o reino de Israel vai acontecer e se dividir entre Israel, reino norte, e Judá, reino do sul. Se nós formos olhar para a Bíblia para estudar isso aqui, os principais livros da Bíblia que falam sobre isso são os livros de Reis e Crônicas. Quais são? Gente, lembrando, na Bíblia evangélica, protestante, nós temos primeiro e segundo Reis, primeiro e segundo Crônicas. Porém, na Bíblia hebraica, não existe essa divisão de primeiro e segundo. É tudo o mesmo livro. Amém? Só a título aí de lembrar desse detalhe. O que ocorre, pessoal? O livro de Reis recebe esse nome, por quê? Porque ele sempre começa assim, sendo o rei fulano de tal, na época tal, sendo o rei ciclano, na época tal. Por conta do início do livro ser assim, é que o livro ganhou o nome de Reis, os reis de Israel. O livro de Reis, ou os dois livros de Reis, compreende um espaço de aproximadamente 370 anos. É bastante tempo, não é? Aproximadamente 931 até 561 a.C. Galera, turma, essa data aí, 931 a.C., é uma data muito importante na Bíblia, no Antigo Testamento. Por quê? Porque foi em 931 a.C. que morreu Salomão. Foi aqui, 931 a.C. que Salomão morreu. Consequentemente, foi aqui que o reino se... Tudo que vocês lerem no Antigo Testamento antes de Salomão sobre Israel é um povo só. Beleza? Tudo que você lê no Antigo Testamento antes da morte de Salomão, que falar o nome Israel, você sabe, é um reino só, é um povo só, é um governo só. Tudo que vocês lerem no Antigo Testamento depois da morte de Salomão, você já vai precisar entender se está falando de Israel norte ou dos judeus, do povo de Judá no Reino do Sul.
porque aí o povo separa. Nós vamos ter daqui 2 meses, o próximo é livros poéticos, o outro é os profetas. Nós vamos ver que muita coisa que Jeremias falava era para o norte, outra para o sul. Muita coisa que Isaías falava, umas era para o norte, outra era para o sul. Muitas coisas que os profetas menores profetizaram, por exemplo, Oséias. Oséias não fica profetizando para o sul, fica profetizando para o norte. Se a gente não tiver essa compreensão no Antigo Testamento, nós faremos bagunça. Muitas vezes você ouve em pregações e ensinos, porque Israel aqui nessa época, o povo de Israel nessa época, o povo de Israel nessa época, era um povo que os judeus, o Reino do Sul, antigamente era o povo de Israel? Era. Mas se você está falando de um período depois da morte de Salomão, já não é mais chamado Israel. O pessoal do sul agora é o reino de Judá. Consequentemente, eles se chamam judeus. Amém? Então, essa divisão ela é muito importante. Aí o que acontece? Sobre a autoria, a tradição judaica ela atribui ao profeta Jeremias a autoria dos livros de 1º e 2º Reis. Eles acreditam que Jeremias tenha escrito. Por que isso, pessoal? Reis, Jeremias. Por que isso? Porque Jeremias é um profeta que vai viver por volta do ano 650 até ali aproximadamente o ano 570 a.C. E Jeremias é o profeta que viu a invasão babilônica no Reino do Sul. E Jeremias escreve lá no 2º livro dos Reis sobre a invasão da Babilônia no Reino do Sul. Então tem muito apoio de que Jeremias tenha sido o escritor dos livros de 1º e 2º Reis. Agora, se nós formos para os livros das crônicas, o que acontece? Na língua hebraica não era chamado de crônicas, era chamado de Atos dos Tempos ou Palavras dos Dias. Quando foi que o livro de crônicas recebeu esse nome? Na tradução do Antigo Testamento hebraico, para qual língua? Septuaginta, lembra lá da primeira tradução, o Antigo Testamento, foi traduzido para a língua? Pode tentar, nós estamos aqui para aprender mesmo. Não. A língua ali do Novo Testamento, grego. Então, na Septuaginta, tradução dos 70 anciãos, o Antigo Testamento sai do hebraico e vai para o grego. Quando traduziu para o grego, eles deram o nome de crônicas. Por quê? Porque em 1 Crônicas 27 e 24 está escrito que aquele era o livro das crônicas do rei Davi. As histórias, as grandes histórias do rei Davi. Aí colocaram esse nome no livro das crônicas. Irmão Micael, e se chamasse Palavras dos Dias? Independente. E se chamasse Atos dos Tempos? Independente. Irmãos, o foco do texto bíblico é o texto, não o nome do livro. Não o nome do livro. Então o foco é a escritura, o que foi escrito. E a tradição judaica atribui a autoria de crônicas ao sacerdote Esdras, que é um personagem pouco falado, não é, gente? Esdras é pouco falado, mas foi muito importante. Ele viveu depois do exílio do Reino do Sul na Babilônia, no período de Neemias, Ester, ali no período também do profeta Ageu, Zacarias, Malaquias. Foi nesse período que viveu Esdras. Agora, vocês vão perceber, e talvez alguém já tenha percebido, muita história que está em Reis também está em Crônicas, não está? Muitas histórias, várias. Qual que é a grande diferença, irmão Haroldo? O livro coloca pra gente, na página 141 e 142, pelo menos 6 diferenças. Mas a grande diferença que nós temos que entender é essa daqui, ó.
O livro dos reis, ele é mais um livro de história. É um livro do quê, pessoal? História. Os dados, os números, em que ano que aconteceu, por que aconteceu, em que período aconteceu. Esse é o livro dos reis. Os livros das crônicas são mais de teor espiritual, querendo focar mais o que o povo de Israel aprendeu e o que nós podemos aprender com aquilo. Então, por exemplo, irmão Micael, eu estou estudando uma passagem aqui sobre o governo de Salomão, e eu vi que tem em Reis e tem em Crônicas. Em qual que eu vou? Depende. O ideal é que se estude as duas. Não, irmão, eu estou mais interessado nos números, quantos bois foi que ele sacrificou, quando foi que ele fez aquela aliança. Aí você mergulha em Reis. Estou interessado no que Deus tinha ali naquele momento, naquele cenário. Qual que era a lição espiritual que Salomão ia mostrar? Aí você vai para o livro das Crônicas. Porque os propósitos desses dois livros são distintos. São propósitos diferentes. Até porque Jeremias escreve o livro dos reis para deixar um registro histórico para as próximas gerações. E o sacerdote Esdras escreve os livros das crônicas para animar a fé dos judeus que haviam acabado de voltar da Babilônia. Porque o povo judeu ficou cativo lá 70 anos. É matéria da nossa próxima aula, semana que vem. Como eles ficaram cativos lá 70 anos, muitas crianças jovens nasceram lá e não conheciam a história de Israel no passado. Aí é onde surgem os livros de 1º e 2º Crônicas. Mas Juliana, assim, Israel é um povo muito sofrido, porém, sempre por colher as consequências, principalmente da idolatria, infelizmente. Irmãos, o pecado da idolatria permeia o Antigo Testamento inteirinho. Hoje assim, hoje o povo de Israel, os judeus, qual que é o grande dilema dos judeus hoje? Não é mais a idolatria, é o fato de não terem enxergado Jesus como Messias, cumprindo todas as profecias do Antigo Testamento. Mesmo que Jesus cumpriu todas elas, os judeus até hoje não querem acreditar que um simples nazareno era o Messias. Mas você vai perceber que depois que o Reino do Sul volta da Babilônia, eles não caíram mais em pecados de idolatria. Não tem. Tanto é que nos dias de Jesus condenou os fariseus por muitas coisas, menos por serem idólatras. Você não vai ver Jesus chamando eles de idólatra. Chama de sepulcro caiado, chama de coadores de mosquitos e engolidores de camelos. Jesus dá um show lá nos fariseus, nos escribas. Existem. É uma minoria. Sim, existe. Os judeus messiânicos, hoje, é um grupo de judeus que tem descendência lá do povo de Israel e tudo, e reconheceu Jesus como Senhor, como Salvador, como Messias. Então, alguns deles sim, e outros estão lá, mas são judeus ortodoxos ainda, que não creem, não acreditam em Jesus como Salvador. Infelizmente é a grande maioria, infelizmente. Aí, queridos, o livro das Crônicas vai trabalhar nesse sentido mais espiritual do que no sentido histórico, porque foi escrito em um tempo diferente, para um propósito diferente. Aqui vai acontecer agora a divisão do reino. A morte do rei Salomão acontece, e o texto bíblico diz que o seu filho Roboão, como que é o nome? Não vai chamar o cara de Robão, hein, gente? O Robão assumiu. O Roboão assumiu. E, irmãos, olha só. Deus havia prometido para Davi que o reino era da família dele, sim ou não? Sim. Roboão tinha tudo para dar certo, não tinha? Sim.
Nós aprendemos na aula passada que Davi foi um rei fantástico, mas no sentido político, Salomão foi maior que ele. Salomão fez alianças lá com os reinos vizinhos, acabou as guerras, não tinha mais guerra, estava tudo em paz, tudo tranquilo. O que Roboão tinha que fazer? Uma riqueza absurda, a prata nem valia nada, era só ouro para todo lado. Era só Roboão assumir o trono e falar assim, ó, pessoal, não vai mudar nada. Nós vamos só continuar tocando o barco. O que vocês acharam aí que meu pai estava fazendo de ruim? Vocês me falam, a gente vê se dá para consertar e glória a Deus, segue o jogo. Não. Roboão assumiu o trono. A Bíblia diz que Jeroboão era um camarada da tribo de Efraim. Gente, Jeroboão não valia nada, era um homem qualquer no reino. Jeroboão estava fugido lá no Egito. Aí a Bíblia fala que ele vem para Israel e os representantes das tribos lembram que o Salomão tinha colocado um príncipe para liderar cada tribo. Ele havia colocado um príncipe, um representante dele, como se fosse um governador. Ele, o presidente, e os governadores, um em cada tribo. Os representantes do norte, lá de cima de Israel, se juntaram com Jeroboão e disseram assim, ó, vamos lá bater um papo com o rei Roboão e pedir para ele abaixar um pouquinho dos impostos. Só isso. Aí os camaradas foram lá em Jerusalém, pedir para abaixar um pouquinho dos impostos. O Roboão tomou conselho com os amigos jovens dele e com os anciãos do povo. Os anciãos orientaram ele a abraçar a proposta do povo, porque ali ele ganharia o reino inteiro. Os amigos dele falaram assim, não, se o teu pai amassava com a mão, você tem que falar que vai judiar do povo igual picada de escorpião. Ao invés de ouvir os anciãos, ele ouviu aqueles amigos mais novos dele, chegou no povo e falaram assim, ó, vocês estão achando que meu pai era duro? Agora que vocês vão ver o que é uma mão pesada para os impostos. O que aconteceu, irmãos? Os 10 representantes das tribos de cima do mapa, do norte, falaram para Jeroboão, você vai ser o nosso rei e nós não vamos ser mais do reino de Israel. O que eles fizeram ali? Eles promoveram uma ruptura, uma separação. Agora, havia uma profecia em 1 Reis 14, o profeta Aías havia profetizado que o reino seria separado. Deus já sabia que isso ia acontecer. Porém, isso só aconteceu por conta da falta de sabedoria administrativa de Roboão. Aí, queridos, o reino vai se dividir e nós temos agora, ó, Israel, o norte, sendo liderado pelo Jeroboão, e Judá ao sul, sendo liderado, continuou lá o Roboão. O que acontece? E é o título da nossa unidade. Todo reino dividido não subsiste. Todo reino dividido não fica de pé, vai ter problemas. Vai existir problemas. E aí, ó, nós vamos falar primeiro do reino do norte e depois do sul. O reino do norte permanece com o nome de Israel. Por que chama norte? Porque eles estão do lado de cima do mapa, na parte de cima. Jeroboão I é o rei. Por que é legal falar que é Jeroboão I? Porque lá na frente a Bíblia fala de um Jeroboão II. Esse Jeroboão II não era filho desse, mas recebeu esse nome. O Reino do Norte teve 3 capitais e alguns estudiosos falam de 4 capitais. Irmãos, deixa eu fazer uma pergunta para vocês. Um país que fica mudando a capital direto, é um bom sinal ou um sinal ruim?
Vocês já viram na história do Brasil assim, ó, a capital é Brasília, aí o ano que vem, não, a capital agora é São Paulo, aí o ano que vem, não, a capital agora é Rio de Janeiro. Tem algum problema nisso, não tem? Se fica trocando, é porque provavelmente não está dando certo no lugar em que está. Então, ó, aparece a cidade de Siquém, Peniel, Tirza e Samaria. E aqui, irmão Paulo, a gente entende um detalhe importante, ó. A última capital se chamou como, gente? Samaria. Por isso que lá na frente eles recebem qual nome? Samaritanos. Bom, Micael, quando foi que eles receberam esse nome? Quando a Assíria, o governo assírio, o domínio assírio, aconteceu no Reino do Norte por causa do pecado do povo. Deus permitiu que o governo assírio, em 722 a.C., invadisse o Reino do Norte. Agora, irmãos, qual que era o grande problema nisso? A Assíria invadiu, a Bíblia fala que um rei chamado Salmaneser rodeou a Assíria por 3 anos. Rodeou a Samaria. Ficou lá 3 anos. Aí o que aconteceu? Ele morreu e o sucessor dele, Sargão II, assumiu. O rei que assumiu, ele falou, não, chega dessa paciência de cercar Samaria, vamos invadir, vamos destruir. Aí o que eles fizeram? Eles colocaram mulheres assírias para casar com homens israelitas e mulheres israelitas para casar com homens assírios, promovendo uma mistura de raças, algo que a lei de Israel não aceitava, não permitia. O Reino do Sul olhou isso e disse o quê? Agora que nós odiamos mais ainda os nossos irmãos de Israel, porque agora eles não são mais israelitas puros, eles são impuros, eles são samaritanos. Por isso que no Novo Testamento existia o quê? Essa rixa, essa briga entre judeus e samaritanos. É por conta disso. E aqui, queridos, ó, o reino de Israel permaneceu, o norte, por 209 anos. Teve 19 reis. Irmãos, olha aqui, olha aqui. Olha aqui. Quantos anos Saul governou? E Davi? E Salomão? Só 3 reis dá 120. Se fossem 6 reis desses, já daria quanto? 240. Aqui, ó, nós temos 209 anos apenas de existência de um povo, 19 reis diferentes. Tem alguma coisa errada, não tem? Por quê? Muitos reis que ficaram no norte não duraram quase nada. Dá uma olhadinha aí na página 144. Aí, ó, estão os nomes dos 19 reis do norte. Então, foi o único que durou uma quantidade alta de tempo. O mais famoso deles aí, quem é, gente? Acabe. Esse é o mais famoso. E já já nós vamos falar do período de Acabe. Acabe foi o mais famoso do Reino do Norte. E aí já já eu vou comentar um outro detalhe com vocês sobre o norte. Vamos ir para o sul um pouquinho, ó. O Reino do Sul fica conhecido como Judá, por quê? Porque a capital sempre foi Jerusalém. A capital sempre foi Jerusalém, que ficava ali dentro da tribo de Judá. Então, o Reino do Sul ficou apenas com 2 tribos, o primeiro rei foi o Roboão. E a capital, Jerusalém. Por que será que a capital era em Jerusalém? O que tinha em Jerusalém? O que havia sido construído em Jerusalém? O templo. Eles iam mudar a capital de cidade? Lógico que não, o templo estava lá.
Agora, pessoal, o Reino do Sul durou bem mais, 345 anos. E teve 20 reis no seu trono. Esse reino, ele subsistiu de 931 a 586 a.C. E teve apenas 3 reis tementes a Deus. 3. Irmãos, se nós juntarmos os dois, são 39 reis. E 3 foram crentes. É muito pouco, não é? Isso foi um desses que durou, que tem um que durou um mês. E olha só, principalmente pensando, porque eles vinham dessa realidade aqui, ó. 40 anos Saul, 40 anos Davi, 40 anos Salomão. Aí, o que acontece? O Reino do Sul contou com 3 bons reis. Nós vamos terminar a aula de hoje falando deles daqui a pouco. E esse reino caiu com o domínio babilônico no ano 586 a.C. Agora, irmãos, eu faço uma pergunta para vocês. Será que era o desejo de Deus que esses reinos fossem invadidos pelos inimigos? Claro que não. Esse povo era o povo escolhido de Deus. O problema é que a liderança do povo e, consequentemente, o povo escolhia o caminho da rebeldia contra a lei de Deus. Mergulhavam na idolatria, na desobediência, no pecado. E, infelizmente, a vara de correção que poderia ser usada para chamá-los ao arrependimento, já que eles não ouviram os profetas, foram as nações vizinhas, as nações inimigas que atacaram eles. Olha aí na 145 e 146, gente. Aí estão, ó, os reis do sul. Os reis do sul são bem mais conhecidos. Por exemplo, Josafá. Quem já ouviu a história? Josafá. Lembram lá da guerra de Josafá? Nessa peleja não tereis que pelejar. Depois, ó, tem o rei Uzias. Gente, Uzias no começo era uma benção. Aí depois ele foi copiar Saul, fazer sacrifício. O que aconteceu? Ganhou uma lepra na testa, dentro do templo. Camarada quis fazer o que Deus não permitia ele fazer, porque ele não era sacerdote, ganhou uma lepra na testa. E aí nem para o palácio dele ele não pôde voltar. A Bíblia diz que foi construída uma casa ao lado do palácio, onde ele viveu o resto da vida e morreu leproso. Quando você ouvir alguém falar assim, ó, que vai pregar sobre o rei da casa ao lado, seja, opa, é Uzias. Vocês lembram de Isaías capítulo 6? No ano em que morreu o rei Uzias. É esse rei aqui. É Uzias. A história dele é muito, assim, vale muito a pena conhecer, porque ele começou top. Nossa, ele começou assim, excelente. E depois achou que por ser rei, podia desobedecer a Deus. Depois Ezequias, também é muito famoso. Lembra das cartas? Quem já participou daquela campanha? Uma carta para Deus. Já participaram? É a história do rei Ezequias. E o Josias também é muito conhecido. E nós vamos falar do Josafá, o Ezequias e o Josias no final da aula de hoje. Vamos entrar agora no que virou esses reinos, para vocês terem uma noção, ó. A impiedade dos reis do norte, capítulo 2. Gente, teve 19 reis. No sul teve 20. Nós não vamos comentar cada rei, porque não dá tempo e seria um excesso de informações que só dificilmente nós iríamos gravar. O que eu quero? Focar com vocês isso aqui. O primeiro rei, tanto do norte quanto do sul, vai servir de modelo para os outros, sim ou não? Vocês vão perceber que no Reino do Norte, os 18 reis que vieram depois, copiaram Jeroboão. Eles foram ímpios, rebeldes contra Deus, igual Jeroboão. O que é que Jeroboão fez? Olha aqui, pessoal. A capital da adoração
estava onde? Por causa do templo. Jerusalém ficava no norte ou no sul? Então, ó, aqui está, olha a jogada, gente. Jerusalém. Eu sou Jeroboão, o grande rei do norte. Eu vou deixar você sair daqui para ir lá adorar em Jerusalém? Nada disso. Eu não posso deixar um liderado meu ir lá adorar em Jerusalém, porque se ele resolver ficar lá, o templo está lá, os sacerdotes moram lá, e agora nós somos dois povos inimigos. O que Jeroboão fez? Ele inaugurou em Dan e em Betel duas cidades de centros de idolatria a Baal, a Azera, a Moloque. Dan e Betel eram cidades que tinham muita adoração a falsos deuses. Jeroboão falou assim, ó, a partir de hoje o reino de Israel vai adorar em Dan e em Betel, para o povo não ir adorar em Jerusalém. Vocês lembram do que a mulher samaritana disse? Senhor, os nossos pais adoram nesse monte. Vocês dizem que é em Jerusalém que é para adorar. O que ela está levantando? Essa questão aqui, ó. Essa questão que a mulher samaritana está colocando em pauta. Aí, queridos, se não bastasse Jeroboão mudar a cidade do culto, sabe o que ele fez? Consagrou sacerdotes que não eram da descendência da tribo de Levi. A lei dizia que para ser sacerdote tinha que ser descendente de Levi, descendente de Arão, o primeiro sumo sacerdote. Aí o Jeroboão falou, não, esquece isso, qualquer um agora vai poder ser sacerdote. Consagrou os camaradas. Como se não bastasse, ele construiu 2 bezerros de ouro para o povo adorar. Não bastava um no deserto, né? Não bastou um bezerro, ele fez 2 para o povo adorar. Depois, o que ele fez? Ele pegou a festa da Páscoa, a festa dos tabernáculos, a festa de Pentecostes e mudou a data das festas, para o povo não celebrar a festa no mesmo dia do Reino do Sul. Não tem um sentimento de rixa, irmãos? Um sentimento assim de, não, vamos mudar tudo em relação ao povo do Sul, em relação ao reino de Judá, para o povo saber que nós não temos nada a ver com aquele povo. A história fala que eles mudaram as vestes, a forma de conversar, de falar, eles mudaram tudo para não ficarem parecidos. E por fim, ele cometeu o erro de Saul, que foi oferecer sacrifícios no altar. Fez tudo que não devia fazer. Quebrou aqui, ó, pelo menos uns 4, 5 princípios que a lei de Deus havia estabelecido. Consequência, morreu com uma praga que a Bíblia diz que foi o próprio Deus que colocou a praga nele. Ficou bastante tempo. Ficou muitos anos no governo. Irmãos, vocês vão perceber, sabe o que, ó? O Antigo Testamento, ele tem uma linguagem bem assim, bem forte, bem robusta, quando assuntos são esses reis que não temeram a Deus. Vocês vão perceber isso. Por exemplo, lá na história do rei Senaqueribe, que se invadiu contra o rei Ezequias do Reino do Sul, a Bíblia fala que Deus meteu nele um espírito maligno. Você lê e você fala, nossa, você fica até meio chocado, assim, nossa, que linguagem dura, pesada. Mas por quê, irmãos? No período de todos esses reis, Deus usou os seus profetas para falar para eles se arrependerem dos pecados e voltar a buscar a Deus. Mas eles, ó, nem aí. Eu estava dando condições para ele assim, tem que se arrepender completamente. Em todo o tempo, irmão Haroldo, em todo o tempo, em todo sentido. Nesses períodos, irmãos, toda vez o Senhor levantava os profetas, ia lá, orientava, profetizava, trazia uma mensagem que se o povo se arrependesse,
Deus ia restaurar, mas eles não estavam nem aí. O sentimento que o Antigo Testamento passa é que esses reis pensavam que por ser rei, podia fazer o que quiser. Não, como eu sou o rei, eu faço o que eu quiser, não devo satisfação a ninguém. Eles só esqueceram que eles faziam parte de uma nação que havia sido escolhida por Deus para representar Deus no meio das outras nações. Lembra que a gente falou muito lá no Pentateuco? Privilégios e responsabilidades. Eles tinham o privilégio de ser o povo eleito, mas tinham as responsabilidades. E as responsabilidades eles não queriam não, viu? Aí, é aqui nesse contexto do Reino do Norte, de toda a pecaminosidade deles, que Deus vai levantar os profetas Elias e Eliseu. Por isso que esse capítulo 3 aí no livro tem esse título, Milagres em meio ao caos. Por que isso, pessoal? Porque Deus vai levantar nesse período os grandes profetas chamados Elias e Eliseu. E assim, Elias surge no governo do rei Acabe. Irmãos, a Bíblia fala que Acabe havia sido pior do que todos os outros reis de Israel. Todos os outros. O que Acabe fez? Acabe tomou por esposa a mulher chamada Jezabel. Jezabel era uma princesa, filha de rei, do rei Etibaal, das regiões de Tiro e de Sidom, uma nação que não tinha nada a ver com Israel. O pai dela, irmãos, olha o nome que o pai dela tinha. Etibaal, filho de Baal. Era um adorador nato desse falso Deus. Consequentemente, Jezabel também era. Então, o que Acabe está fazendo? Casando-se com uma estrangeira e abraçando a idolatria da esposa Jezabel. Nesse contexto, a Bíblia mostra que o culto a Baal, o culto à deusa Azera, estava estabelecido em Israel do mesmo jeito que eles achavam que cultuavam a Deus. E eu vou falar para vocês o que é pior. Não é, Júnior, que eles abandonaram o culto a Deus, a Jeová, e disseram assim, agora a gente só cultua Baal. Era errado? Era errado, do mesmo jeito. Mas pelo menos escolheu um lado. Não, eles queriam ficar em cima do muro. Hoje a gente celebra a Páscoa, adora Jeová. Amanhã a gente vai lá e tá com a criança no fogo para Moloque. Hoje a gente faz uma festa das colheitas e agradece a Deus pelo que colheu. Amanhã faz lá um ritual com práticas sexuais, que era isso que eles faziam, no culto a Azera, a Astarote. É por isso que Elias, vocês lembram de 1 Reis 18, o sacrifício do Monte Carmelo? O que Elias fala para Acabe, depois de profetizar que não ia chover e não choveu mesmo? Elias fala assim, Acabe, vamos fazer um negócio aqui para definir quem que é o Deus de Israel. Eu vou fazer uma proposta, nós vamos fazer um sacrifício no Monte Carmelo. Por quê? Porque o Monte Carmelo era um monte de Baal. O povo falava, o dono do Carmelo é Baal. E Baal é o Deus que responde com o quê? Com fogo. Aí Elias falou, pois bem, vamos fazer o seguinte desafio. A gente sobe o Carmelo e o Deus que manda fogo é Deus. Irmãos, era Elias contra todos os falsos profetas de Baal. É tipo assim, é o camarada falar assim, vamos fazer um jogo de futebol, contextualizando. Teu time entra com 11 no teu estádio, na tua casa, e eu vou lá ganhar de você com 2, o goleiro e mais um. Parece piada, né? Mas tá de brincadeira, tá zombando. Aí o que a Bíblia diz? O dia inteiro, os profetas de Baal
se cortando, gritando, se mutilando, e o Elias está lá, bem sossegado. Chega a ser engraçado, irmãos, porque a Bíblia fala que Elias olhou para eles e disse assim, ó, grita mais alto, Baal pode estar dormindo. Ó, vocês têm que chamar mais, porque vai que ele está ocupado. Elias zombando os camaradas. Acabou o dia, nada de Baal falar, nada de Baal responder, nada de Baal mandar fogo. A Bíblia diz que Elias foi lá no altar, colocou as pedras, porque o altar precisa estar organizado, né? Precisa estar em ordem. Aí Elias organiza o altar, coloca o animal coloca a lenha, lógico, coloca o animal sobre o altar. Aí Elias fala assim, ó, preciso de um negócio. É fósforo, Elias? Não. Precisa do quê? De um isqueiro? Não, não preciso nada disso. Eu preciso de água. Água. Para fogo, água. É, muita água. Aí Elias pegou um montão de água e deu um banho no altar, no bicho, deu um banho em tudo. A Bíblia fala que ele cavou em volta lá, fez o buraco, tuchou-lhe a água, molhou tudo, irmão. O que os profetas de Baal poderiam, no mínimo, pensar? Esse camarada não entende nada de sacrifício, não entende nada do Deus que responde com fogo, ele molhou tudo. Irmãos, a Bíblia mostra, a oração de Elias não durou 1 minuto. Lê a oração que Elias fez em 1 Reis 18, você vai ver que não dá 1 minuto de oração. A hora que ele terminou de orar, a Bíblia fala que desceu o fogo do céu, consumiu o sacrifício e secou toda a água que Elias tinha jogado. 1 Reis 18. Isso, 1 livro dos Reis, capítulo 18. Isso, capítulo 18. Sacrifício do Monte Carmelo. Sabe o que aconteceu? Elias olhou para eles e disse assim para eles: escolham hoje a quem vocês vão servir. Chega de cochear entre dois pensamentos, Elias fala. Se vocês acham que Baal é Deus, mesmo que ele não responde, vocês estão aí o dia inteiro e nada, segue ele, pronto. Decidiu isso? Segue ele, vai lá. Agora, se Jeová é Deus, Elias fala, segue somente ele. O que Elias está falando para o povo? Não dá para querer seguir a Jeová igual vocês estão querendo e os ídolos. Porque Deus nunca dividiu e não divide a sua glória com ninguém. Então Elias chama eles ao arrependimento. A Bíblia fala que o povo começou a gritar, só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. E os 450 profetas, a Bíblia fala de, se não me falha a memória, são 450 profetas de Baal e 400 profetas da deusa Azera foram mortos nesse dia. Só que aí, irmãos, isso acontece no capítulo 18. No capítulo 19, Acabe continua na idolatria do mesmo jeito. Jezabel continua do mesmo jeito. A liderança do povo continua na rebeldia contra Deus do mesmo jeito. E aí a Bíblia mostra o ministério de Elias terrivelmente poderoso. Elias ficou conhecido como profeta do fogo. Por conta do Monte Carmelo, por conta de orar por 2 vezes o fogo do céu matar lá os 50 do exército de Acabe, que mandou prendê-lo. Irmãos, essas histórias são fantásticas. A Bíblia fala, lá vem o capitão da guarda com mais 50. Elias, desce daí, nós vamos acabar com a tua vida. Senhor, some Deus, desça fogo do céu. Mata tudo. Aí Acabe manda mais 50 e o capitão, desce daí, rapaz, nós vamos te matar, não sei o que. Senhor, mata tudo. Já são 102, né? Aí a Bíblia fala que o Acabe manda o 3º grupo. Aí
o capitão já foi mais esperto. Ele chega, ó Elias, antes que você mande fogo descer, antes que você ore, deixa eu só falar um negócio. E aí, Elias foi lá, confrontou Acabe de novo, mas infelizmente não resolveu. E aí tem todos os detalhes, a história é maravilhosa. E Deus manda Elias ir buscar um boiadeiro chamado Eliseu. Irmãos, eu sou suspeito em falar de Eliseu, porque é um dos personagens bíblicos que eu mais gosto. A história de Eliseu, para mim, ela é assim, até difícil de colocar em uma palavra. Por quê? Eu acho a história de Eliseu muito semelhante ao que acontece na vida do cristão. Porque o Elias passa, joga a túnica em cima dele, não fala nada. Você lê depois, segundo o livro dos Reis, o Elias passa e joga a capa em cima do cara. Não fala nada. Não fala assim, ó, você vai ser o próximo profeta, Deus te chamou. Não fala nada. A hora que o Elias joga a capa, ele fala assim o Eliseu fala assim pro Elias: Ô Elias, eu vou lá despedir dos meus pais, eu vou matar os 2 bois aqui que eu cuido, vou servir para o povo e tô indo te seguir. Aí Elias fala assim para ele: mas o que eu te falei? Não te falei nada. Mas ele já sabe o que Deus tem para ele. Ele já sabia. E aí o que ele faz? Irmãos, isso é fantástico. Porque o Eliseu, ele mata os boi, acaba com a carrocinha lá, igual o Morada fala no louvor lá, né? Despedi dos meus pais, queimei as carroças. Tipo assim, aquilo ali era o sustento dele, era o trabalho dele. Ele foi lá, acabou com tudo e falou para Elias: pronto, estou aqui para te seguir. E se não desse certo? E se não fosse aquilo? Ele ia voltar para quê? Para quem? Irmãos, não tinha plano B, não tinha segunda opção. É ir, né, professor? É ir com Elias e ir. Aí se eu me equivoquei, não tem essa se eu me equivoquei. Ele tinha convicção de que ele tinha uma chamada de Deus. E aí é algo fantástico, por quê? Isso é pouco falado, viu? Elias teve um moço que andou com ele antes de Eliseu. E tá na Bíblia. Então, quem? Não fala o nome. Fala o moço. Vocês querem ver quando foi que esse moço apareceu no texto? A Bíblia fala assim, ó, que Elias havia dito que a chuva voltaria para Israel, e Elias mandou o seu moço para fora da tenda. Aí ele pergunta para o moço: o que é que você vê? Aí o moço fala: não vejo nada. Aí Elias fala para ele: então volta lá. Aí o moço vê o quê? Uma pequena. E aí o texto bíblico fala que o moço viu uma pequena nuvem do tamanho da mão de um homem e volta para dar o recado para Elias. Quem é esse moço? A Bíblia não fala. Mas era o moço que Elias estava preparando para suceder ele no ministério profético. Sabe qual que é a grande questão, irmãos? Deixa eu ver se eu encontro aqui. É fantástico. A Bíblia fala que o Elias, irmãos, o Elias falou assim para o moço, ó. O Elias falou assim para ele: você vai ter que ficar aqui me esperando. Fala para esse primeiro moço isso. Você vai ter que ficar me esperando. E o moço, ao invés de falar para Elias: eu não vou me apartar de você, a Bíblia fala que o moço deixou Elias ir embora sem ele. Está aqui, ó.
Versículo 3, 1 Reis, capítulo 19. Ó, o que vendo ele se levantou e para escapar com vida se foi. Isso aqui falando de Elias. Veio a Berseba, que é de Judá, e deixou ali o seu moço. A Bíblia não fala quem é esse moço. Não tem. Mas a Bíblia diz, Joabe, que Elias falou para o moço: fica aí que eu vou continuar caminhando. E o moço ficou. Por que o moço ficou? Porque o moço não sabia que Elias ia ser arrebatado. Aí o capítulo 19 continua, Deus fala no versículo 16 para Elias, 1 Reis 19, agora você vai lá ungir Eliseu, que ele vai ser profeta no teu lugar. O que acontece? Uma das primeiras provas que Elias faz com Eliseu é essa. 2 Reis, capítulo 2. Elias olhou para Eliseu e disse assim: ó, nós estamos em Gilgal, eu vou para Betel, você fica aqui. Eliseu falou: nada disso. Nada disso. O senhor vai sair de Gilgal para ir para Betel? Eu vou com o senhor. Chegou em Betel, Elias falou para ele: agora eu tenho que ir em Jericó, me espera aqui. Ele falou: nada disso. Espera aqui nada. Eliseu conhecia a história do moço? Talvez sim, talvez não. Quando eles chegaram em Jericó, o Elias falou assim: ô Eliseu, agora eu vou descer lá no Rio Jordão, espera aqui. Ele falou: nada disso. Aonde o Senhor for, não te... Olha o que ele fala. 2 Reis 2,6. Vive o Senhor e vive a tua alma, que não te deixarei. Por que, irmãos? Porque Eliseu já havia entendido que Elias seria tomado por Deus. Quando ele não abandona Elias, sabe o que ele está falando para Elias? Está falando assim: ó, agora o senhor já pode ir, porque eu estou pronto para dar continuidade no teu ministério, no teu trabalho. Aí, Haroldo, Elias entendeu isso, olhou para ele e falou assim: ô Eliseu, o que você quer? Mas a Bíblia fala com quantos anos ele foi arrebatado ou não? Não, a Bíblia não fala quantos anos Elias viveu e com quanto foi arrebatado. Não fala. A única coisa que a Bíblia mostra é que Eliseu já era avançado em idade e profetizou por 40 anos, pelo menos. Aí, irmãos, quando ele foi arrebatado, o Eliseu já estava pronto. Já estava pronto. Aí o Elias falou para ele: o que você está querendo? Você não larga do meu pé, você é um bom aprendiz, eu vejo que você está conectado no que está acontecendo, o que você está querendo? Aí o Eliseu fala para ele: eu quero a porção dobrada do Espírito que está sobre ti. Ele foi ousado no pedido, não foi, irmãos? Tudo que Elias vivenciou, ele disse: eu quero o dobro. Agora tem um detalhe: quem era que recebia porção dobrada no Antigo Testamento? Quem era que recebia? Porção dobrada era o filho primogênito. Quando o pai morria, o filho primogênito recebia o dobro da herança, porção dobrada. O que Eliseu está falando para Elias é assim: ó, eu estou me colocando na posição de teu filho. E estou colocando o Senhor na posição de meu pai. E estou te pedindo o dobro da tua herança. Ele está dizendo assim: eu estou abraçando o privilégio de ser o filho de Elias, mas eu estou abraçando a responsabilidade também. Porque o filho que herdava a porção dobrada, ele tinha a obrigação de dar continuidade na história do pai e cuidar de toda a família. Vocês sabem o que Eliseu está fazendo? Ele está assumindo essa grande responsabilidade de dar continuidade ao ministério de Elias. É como se ele estivesse dizendo assim: ó, se Deus mandar eu enfrentar um Acabe, eu vou enfrentar, do mesmo jeito que você enfrentou. Se Deus me mandar esconder de uma Jezabel, eu vou esconder também, como o Senhor escondeu.
Se Deus mandar eu profetizar que não vai chover, ele está assumindo o privilégio, mas também a responsabilidade. E, irmãos, a história é extraordinária. Sabe qual que é o primeiro grande feito de Eliseu? A Bíblia diz que só estava ele e Elias. Aí veio um redemoinho do céu, a Bíblia fala, veio os carros de fogo, separou os dois, um para cada lado, e Elias subiu num redemoinho. A Bíblia não fala que ele subiu no carro de fogo, fala que ele subiu no redemoinho, o carro de fogo separou. Caiu a capa do Elias no chão. Eliseu pegou a capa e fez o quê? Onde está o Deus de Elias? Ou seja, eu quero ver se Deus está nesse negócio aqui, que eu e Elias conversou. Irmãos, ele estava sozinho. Não estava Eliseu e mais 100 pessoas, Eliseu e mais 200 pessoas. Não, estava Eliseu sozinho. Ele pegou a capa, jogou no rio, o rio abriu. Uma coisa é o Mar Vermelho abrir para 3 milhões de judeus israelitas passar. Outra coisa é o Jordão abrir para o povo dominar Jericó. Outra coisa é Deus abrir um rio para um homem passar. Deus não precisava fazer aquilo. Mas o que Deus está fazendo com Eliseu? Deus está mostrando para Eliseu, assim como eu fui com Elias, eu sou com você. Assim como eu fui com ele, eu serei com você. Aí eu pergunto, Júnior, para que é que Deus vai confirmar só para ele que Deus era com ele? Os filhos dos profetas estavam do outro lado. Sabe o que Deus queria mostrar para Eliseu? O povo de Israel só vai acreditar no teu chamado se você acreditar. Os filhos dos profetas que Elias dava aula para eles só vão acreditar na tua chamada se você acreditar. O que Deus estava fazendo com Eliseu era mostrando para ele que ele podia continuar convicto da chamada dele, porque Deus era na vida dele. E aí o texto bíblico fala que como o Jordão abriu, o povo de Israel já reconheceu ele como profeta no lugar de Elias. Primeiro milagre de Eliseu: as águas estavam ruins, amargas, não tinha como beber, não tinha como se lavar. Aí o Eliseu falou assim, busca uma tigela de sal lá. Aí pegou sal e jogou na água. Pronto, a água está limpa. Aí eu pergunto para vocês, o milagre estava no sal? É o sal que é o sal que é o antídoto? Não. Mas o que Deus estava mostrando para o povo? Que o ministério de Eliseu seria um ministério marcado por transformação de vidas. O ministério de Eliseu é uma figura do ministério da igreja no Novo Testamento. Eliseu foi sal. Foi sal. Ali no primeiro milagre que ele faz é utilizando o sal, mostrando ali algo purificador. E esse é o trabalho da igreja, é a missão da igreja, é ser diferente, salgar, dar sabor, evitar o apodrecimento do mundo, das pessoas. Então é um ministério muito lindo. Vale a pena ler depois, viu? Primeiro e segundo Reis conta a história de Elias e Eliseu. E aí Elias, a Bíblia registra 7 milagres. O Eliseu, a Bíblia registra 14, o dobro. Irmãos, Eliseu morreu, ele tinha feito 13 milagres. Faltava quantos? Aí alguém podia olhar e falar, falhou por um, né? Faltou um para ter o dobro dos milagres de Elias. O que aconteceu? Eliseu estava sepultado, a carne de Eliseu já havia sido comida, porque a Bíblia diz que estava nos ossos, já fazia tempo que Eliseu estava sepultado. Foram lá na tumba do Eliseu e enterraram um menino. A hora que o corpo do menino relou no osso do profeta, o menino ressuscitou. Sabe o que eu aprendo, irmão Haroldo? Deus vai cumprir o que te prometeu, ainda que você esteja morto.
Porque Deus não deixa de cumprir o que disse. Números 23, 19, 30. Mas como que era a antiga aliança no Antigo Testamento? Antigo Testamento. Não, mas como que era a aliança? Por exemplo, o Novo, por exemplo, Pedro fez uma apelada, fazendo 3 mil pessoas sem... Sim. Ah, como? Como que era feito, por exemplo, a aliança entre um homem e Deus? Um homem e Deus. Muito boa pergunta. Ó, a aliança externa era a circuncisão. Todo judeu era circuncidado. Cortava o prepúcio lá no 8º dia, era a marca de que ele era um israelita, um servo de Deus. A aliança externa era feita assim. Agora, Micael, e a vida, o dia a dia, como que a pessoa mostrava? Aí era o fato da pessoa não escolher o caminho da idolatria, honrar a lei de Deus, obedecer os mandamentos de Deus. Todo judeu, todo israelita, ele fazia parte da aliança. Ele já fazia parte da aliança. Agora, qual que era a grande questão? Se ele entrava pelo caminho da idolatria e da rebeldia, ou se ele permanecia fiel a Deus. Mas todos eles já tinham a aliança estabelecida em Abraão, Isaac, Jacó, depois aqui, em Davi e nos homens e mulheres tementes a Deus. É legal isso porque quando Elias vai a Eliseu, ele acha um cara que já era crente. Eliseu era um cara crente. Era um cara temente a Deus. Mas nesse período, irmãos, a lei já havia sido escrita. Nesse período, a lei de Moisés já havia sido escrita. E os pais passavam a lei para os filhos. Então, haviam idólatras? Haviam. Tinha muita gente que virou as costas para Deus? Tinha. Mas também tinha muita gente crente. Vocês lembram lá provavelmente o Obadias? Quem é o Obadias no Antigo Testamento? É o possível marido da viúva, que vai lá falar para Eliseu: meu marido, teu servo morreu, ficou uma dívida grande. Por quê? Porque provavelmente foi o marido dela que alimentou os 7.000 profetas que estavam lá escondidos no período de Elias. Então, quando Elias estava triste e disse: Deus, só sobrou eu, o que Deus falou para ele? Ainda tem 7.000. Esses 7.000 eram crentes. O camarada que alimentou eles era crente. A viúva era uma mulher crente. Então, assim, graças a Deus, não era todo Israel que se dobrava à idolatria. Graças a Deus, sempre teve um remanescente. Se bem que eu tenho uma dificuldade com esses 7.000, viu, gente? Que a Bíblia diz que teve 7.000 que não se dobrou a Baal. Mas só Elias tinha coragem de pregar contra. Só Elias. Ele é o único dos 7.000 profetas que aparece pregando contra o governo de Acabe. Os outros 7.000 não caíram na idolatria, mas também não foram lá confrontar o rei. Ficaram escondidos para não morrer nas mãos de Jezabel. E aí nós vamos falar agora dos reis ímpios de Judá. Eles seguiram os passos de Roboão, que foi o primeiro rei de Judá. Irmãos, Roboão copiou Salomão nos casamentos, copiou o pai. 18 esposas e 60 concubinas. Teve um pouco menos, mas caiu no mesmo erro. O que aconteceu com Roboão? No início, ele se torna um bom empreendedor, porque ele continua aquelas alianças com as nações vizinhas que o pai dele, Salomão, havia feito. Porém, como crente, ele era péssimo. Ele era péssimo como crente, não foi temente a Deus. E mais 16 reis seguiram os passos de impiedade de Roboão. Lembra? Aqui nós temos 20 reis no reino de Judá. Então Jeroboão e mais 17 não prestaram. E 3 foram tementes a Deus. Qual que é a grande diferença do reino do sul para o reino do norte? Esses 3 reis que foram bons, eles promoveram períodos de reavivamento no meio do povo.
que é onde nós vamos fechar a aula de hoje, ó. De volta à lei do Senhor. 3 remanescentes. O Josafá, o Ezequias e o Josias foram 3 reis que, quando eles governaram, muita gente se converteu. Muita gente. E aí, se vocês voltarem aí na tabelinha, ó, vamos lá na tabelinha de novo, página 145, ó, pessoal, Josafá, quem é o rei? A Bíblia fala que ele governou 25 anos. Quantos anos? Depois nós temos o Ezequias, que governou 29. Quantos anos? E depois o Josias, que governou 31. Vamos fazer uma soma aqui, ó. 10, 15, aqui 5, 7, 8. Então aqui, nesses 3 reis, ó, Josafá, Ezequias e Josias, nós temos pelo menos 85 anos de história do povo temendo a Deus, do povo sendo fiel a Deus. Sem contar os anos de Uzias que ele foi fiel, porque Uzias governou por 52 anos. É no final que ele desobedeceu. Então, mais um pouquinho, ele vencia a jornada. Então, queridos, por mais de 100 anos, o Reino do Sul teve aí uns períodos de líderes, reis, tementes a Deus. Isso foi o que cooperou para que o Reino do Sul permanecesse por mais tempo do que o Norte. Que o Norte caiu com 209 anos, foi rápido. O Sul permaneceu por 345 anos. E esses 3 reis aqui, ó, quando nós lemos a história de Josafá, qual que é o grande foco da história de Josafá? Ele foi alguém que prezou pelo conhecimento e pela prática da lei de Deus. O rei Josafá. Os sacerdotes, por exemplo, no período de Josafá, já não serviam para mais nada. E ele restabelece os sacerdotes, os levitas. Então, ele foi um rei muito fiel a Deus, conquistou batalhas incríveis e posteriormente aparece o rei Ezequias. É claro que não foi o sucessor, né? Sempre vem 3, 4 reis maus e depois vem outro bom. O rei Ezequias, irmãos, a Bíblia mostra que o pai dele, o Asa, havia começado bem e depois se corrompeu também. E aí aparece o Ezequias como um grande reformador espiritual. Para vocês terem uma noção, foi Ezequias quem restabeleceu a festa da Páscoa, que depois Josias também estabeleceu, mas Ezequias foi o primeiro rei do Reino do Sul a falar para o povo: nós temos que voltar a celebrar a festa do Cordeiro. Ezequias foi o rei responsável por restaurar a fidelidade do povo de Israel na contribuição dos dízimos. Ninguém cooperava com mais nada, ninguém contribuía com nada. E foi no governo de Ezequias que ele restabeleceu essa ideia das contribuições. Ele foi um grande reformador espiritual. A história de Ezequias ficou muito conhecida naquela passagem que nós comentamos, que o rei Senaqueribe cercou a cidade de Jerusalém. Não dava tempo, irmãos, não dava tempo de Ezequias juntar o exército. A Bíblia fala que a cidade que Senaqueribe estava era apenas 35 quilômetros de Jerusalém, não dava tempo. Ele pega as cartas de afronta do rei inimigo, leva as cartas para o profeta Isaías. O profeta Isaías leva as cartas para o templo, abre as cartas e ora a Deus. Aí Deus responde a oração. Isaías fala assim para o mensageiro: vai lá avisar o rei Ezequias que nem sequer uma flecha vai entrar em Jerusalém. Não é que não vai matar, não é nem uma flecha. E a Bíblia diz que naquela noite
o anjo do Senhor passou com a espada no meio do arraial dos assírios e matou 185 mil homens. Um anjo. Imagina se Jesus manda vir as 12 legiões lá no Getsemane, hein? 72 mil anjos, mata 14 bilhões de pessoas de uma vez. E o Pedro achando que ia resolver as coisas com espada. Bobão, né? Pedro bobão. Irmãos, o rei Ezequias, ele se tornou um ícone, não no sentido de idolatria, mas no sentido de um exemplo de crente, de fidelidade. O que foi um erro do profeta Ezequias? E aí depois Deus o corrigiu. Ele pediu para Deus não levá-lo quando Deus disse que era hora. Vocês lembram? Foi Ezequias que virou o rosto para o lado e pediu a Deus para viver mais. E aí o que acontece? A Bíblia fala que Deus acrescentou 15 anos de vida para ele e ele deixou os babilônios entrar lá para ver os tesouros de Jerusalém. Então assim, não que Deus o condenou por isso, mas Ezequias quis viver um pouco mais e Deus tinha falado, tá na hora, vamos, vem para cá. E aí ele viveu um pouco mais, cometeu esse erro, mas a Bíblia mostra que Ezequias morreu temente a Deus. Um detalhe que eu queria esclarecer com vocês é aquela fala de Isaías. Por quê? Isaías chega nele e fala, põe a tua casa em ordem, porque certamente morrerás. As pessoas fazem uma interpretação errada disso. Ezequias não estava no pecado e Deus falou, põe tua casa em ordem. Não é esse o sentido. O que Deus estava falando para ele era, organize tudo, deixe tudo certo, prepara o teu sucessor, porque chegou o teu tempo. Aí o pessoal lê lá, põe tua casa em ordem e desconsidera o que foi o reinado de Ezequias. É sempre aquele probleminha que nós aprendemos na hermenêutica. A pessoa não lê o contexto e quer entender um versículo só. E para fechar, queridos, nós temos o rei Josias, que a Bíblia diz que foi o rei mais jovem de Israel. Ele começou a governar com apenas 16 anos. E o texto bíblico fala, irmãos, que Josias, ele também se tornou um grande rei de Israel. E o que eu acho extraordinário é que quando Josias ele assumiu o trono, o templo de Jerusalém, o templo de Salomão, tinha virado o lixão de Israel. O povo guardava o lixo no templo. O templo estava todo cheio de lixo. Aí Josias acabou de assumir o trono, falou para o povo, eu quero que limpe o templo. E aí quando foi limpar o templo, o que eles acharam dentro do templo? Uma cópia da lei de Deus. Por isso que Josias ficou conhecido como o rei do livro. Porque foi sob a ordem dele de limpar o templo que eles acharam uma cópia do livro da lei. Irmãos, se a lei de Deus não está presente, não é ensinada, o que é que vai acontecer com o povo? A Bíblia diz que não havendo a profecia, o povo se corrompe, se perde. Aí, rei Josias, achamos o livro da lei. Agora sim. Achou a lei de Deus? Achou. Então a próxima ordem é, restabelece o culto, restabelece os sacerdotes, restabelece as festas, a Páscoa, a festa das colheitas, restabelece o culto a Deus e como se não bastasse, a Bíblia diz que foi no governo de Josias que a Arca da Aliança voltou para o lugar santo dos santos. Então assim, o povo de Israel, eles criaram um apreço muito grande por Josias, porque foi um rei que procurou honrar o que Deus havia estabelecido como princípios do Antigo Testamento. A Arca da Aliança, por exemplo, irmãos, ela desapareceu depois da invasão da Babilônia, que é matéria da semana que vem. A Arca da Aliança desapareceu e até hoje
Não se sabe e não vão achar. Porque como o povo de Israel era um povo muito idólatra, se essa arca aparece, é perigoso o povo idolatrar a arca. Mas assim, no período que a arca existiu, falar da arca era falar do quê? Da presença de Deus. O povo tinha perdido a arca. E no governo de Josias, a arca voltou para o lugar santíssimo, o Santo dos Santos, onde o sumo sacerdote entrava uma vez por ano. Então assim, eu concluo essa aula falando para vocês, vale a pena fazer um estudo, principalmente, dar uma lida boa nos textos de Reis e Crônicas, Elias e Eliseu, vale muito a pena ler, é extraordinário, e na história desses 3 reis aqui, porque nós podemos aprender muito no sentido prático da vida com Deus, com esses 3 reis. E eu quero, para a gente orar, só voltar aqui nesse slide com vocês, ó, que eu apresentei na semana passada. Vocês viram o vídeo lá? Assistiram? Vocês perceberam que os 2 querubins estão estranhos? Percebeu isso ou não? Lá no vídeo, irmãos, eles colocam os 2 querubins como tipo de uma esfinge egípcia. E aí o que ocorre? O texto bíblico fala que os querubins estavam sobre a arca lá, os 2 anjos feitos de ouro, um com as asas viradas para o outro, tal, e não como uma esfinge egípcia. Então é um equívoco que tem lá naquele vídeo. Eu não lembro se eu cheguei a comentar isso lá no vídeo, mas um irmão falou para mim, que esse querubim lá tá esquisito, hein? Eu falei, não, tem esse equívoco mesmo lá. Então, queridos, aqui, aqui no lugar santo dos santos, onde o sumo sacerdote entrava apenas uma vez por ano, a arca da aliança foi recolocada. Era como se Josias estivesse dizendo para o povo, no meu governo, a presença de Deus vai ficar no lugar que ela precisa estar. Então é algo maravilhoso. Amém? Vamos orar? Vamos agradecer a Deus. Na próxima aula, irmãos, da semana que vem, que teremos a unidade 4 e a prova,